Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Eu fiz uma coletânea de alguns versículos, de alguns capítulos, tanto na Antiga Aliança, como no Antigo Testamento, como na atual Aliança, que é a Graça, que é o Novo Testamento, para mostrar a vocês que, diante das dispensações, Deus sempre foi o mesmo. Deus sempre foi zeloso com os seus. Ele sempre separou. Lá de Gênesis a Apocalipse, o santo do profano. Não há mistura, é feito óleo e água, não tem como se misturar. E Deus vem mostrando isso desde os primórdios, onde Ele mandava matar, eliminar todo o mal. Aí tem o exemplo do mofo, tem o exemplo da lepra. A começar do Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Eles não podiam permanecer no Jardim do Éden, porque eles passaram a conhecer o mal. Eles desobedeceram um dos princípios do Senhor. E não podem ficar no meio. Então, meus amados, nós vivemos numa geração onde tem pessoas que pegam a Bíblia e têm a cara de pau de dizer que naquela época, gente, não existe naquela época. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Vocês acham, gente, não precisa ser inteligente para raciocinar. Vocês acham que Deus hoje, antigamente, pensava assim, ó, não, eu vou fazer assim, e depois passa alguns milênios, nossa, eu errei. Eu me esqueci que hoje, na atual dispensação, as coisas seriam diferentes. Ah, pelo amor de Deus, meus amados. A gente escuta tanta barbaridade no nosso meio, dizendo que o apóstolo Paulo era machista, para poder acomodar a desobediência de mulher ser pastora, onde não existe. Então, eu separei alguns capítulos aqui, só para a gente entender um pouco melhor. Eu vou começar até ia ser o último, mas vou começar pelo 1 Coríntios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo estava falando de uma igreja carnal, uma igreja que tinha um homem que se deitava com a mulher do pai dele. E no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, olha o ensinamento do apóstolo Paulo: livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então vocês podem ver, meus amados, que aqui o apóstolo Paulo ele está falando que a gente tem que eliminar a laranja podre, porque a laranja podre vai contaminar todas as sãs. E aqui no livro de Mateus, deixa eu pegar aqui, no livro de Mateus, achei. Mateus capítulo 16, capítulo 16, versículo 6. Ele diz assim, ó: disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E já no versículo 16, já diz o seguinte, olha só. Foi 16? 12. No versículo 12 já diz o seguinte, no versículo 12. Então, entende-se que não estavam lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Ensino, o fermento, porque os fariseus e os saduceus estavam dizendo que era através de obras, que as pessoas tinham que seguir a lei, sem seguir a lei, ninguém viria a Deus. Então são ensinos farisaicos, né? E esse é o fermento velho, é esse que a gente tem que eliminar. São as heresias em nosso meio. E o apóstolo Paulo traz isso para a igreja de Corinto, a nossa atual igreja também, que é a igreja carnal. É isso. Então agora a gente pode retroceder. Vamos lá para o livro de Êxodo. Lembram quando Moisés, lá em Êxodo 32, Moisés estava falando sobre
Êxodo 32, versículo 25 a 29. É isso mesmo. Versículo 25 a 29. E enquanto Moisés estava lá pegando as tábuas da aliança, dos 10 mandamentos com o Senhor, o povo confeccionou um bezerro de ouro com a permissão de Arão. E Moisés diz assim, a partir do versículo 25 ao 29, presta atenção. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, porque Arão estava responsável por aquele povo. Olha a responsabilidade de um ancião. Tá? E Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, olha o que Moisés falou: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele, porque eles eram do Senhor. Declarou-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, peguem cada um uma espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão mesmo do sangue, o seu amigo e o seu vizinho. Até aqui? Não, até o 29. 28. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. Obedeceu. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. É obediência, meus amados. Por isso que eu fiz uma coletânea aqui de vários capítulos e versículos, para vocês verem que Deus não muda. Deus não muda. Aqui agora nós podemos chegar aqui até o livro de Números. Números capítulo 33, do versículo 51 ao 52. Diz assim, diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrube todos os altares idólatras deles. Até 52. Então aqui está dizendo que tem que expulsar aquele povo daquela nação de Canaã. Porque Deus já tinha libertado o seu povo do Egito, onde praticava as imoralidades. E Deus sabia, se eles se misturarem com aquele povo de Canaã, eles iam também ser imorais, adorar outros deuses. Deus sabe de tudo. E se a pessoa não obedecer ao Senhor, olha só as consequências. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhe causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Então vocês podem ver, meus amados, isso acontece muito no nosso meio, nas igrejas que a gente frequenta, das pessoas que se dizem ser irmãos. A massa já está quase toda levedada. O Evangelho de Cristo, ele já está parecido com o mundo. Divórcio é aceito dentro das igrejas e ninguém separa. Como é que vai separar? Como é que vai eliminar esse mofo, essa lepra que é o divórcio, se o próprio líder, o nosso Arão, é o próprio divorciado casado com outro? Vocês estão entendendo? Aí, terminando aqui, no livro de... Aqui, se não me engano, deixa eu ver. É isso mesmo. Terminou. Então, é o que eu falo com vocês. Para terminar aqui, a adoração a outros deuses. Presta bem atenção para terminar. A adoração a outros deuses está em Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo... vamos partir do versículo 1. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhe anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo,
Não dê ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Vocês podem ver aqui que ele está dizendo que o sinal, o prodígio aconteceu. Ele era um falso mestre, mas o sinal e o prodígio que ele falou que aconteceu. Mas aconteceu por quê? Porque esse falso mestre, ele tem poder? Ele é de Deus? Não. Deus permitiu com que esse sinal acontecesse para colocar as pessoas à prova. É o que acontece com vocês. Vocês que ficam seguindo esses teólogos, esses pastores de igrejas aí, dizendo que, não, restauração de casamento já é difícil. Não. Arruma outra pessoa, um varão da igreja, que Deus abençoa. Porque ele tem livre-arbítrio. Você não pode fazer com que ele... Realmente, ninguém pode obrigar ninguém a nada. Aí vocês, o que seja acontece? Vocês conhecem uma pessoa de uma igreja, pensa que Deus está abençoando, vocês são tolinhos. Deus está colocando vocês à prova. Mas o meu casamento, agora minha segunda aliança é abençoada pelo Senhor, eu estou feliz. Deus está colocando vocês à prova e vocês estão caindo feito tolos. Em vez de crer no Criador, vocês estão crendo na criatura, que é o teólogo, que é o pastor, que é um desses falsos deuses, adorando falsos deuses. É tão fácil entender isso, meus amados. Continuando aqui, Não dê os ouvidos à palavra daquele falso profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está colocando vocês à prova, para ver se vocês amam a Deus de todo o coração. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhes. Sirvam-no e apeguem-se a Deus. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus. Que rebelião é essa? Se Deus fala que... Você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz o quê? A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Não é enquanto ele for fiel, não é enquanto ele for bonito, rico, empregado, não. Enquanto ele for vivo. Ela só pode se casar com outro, no caso de óbito. Aí vem um pastor, prega heresia. Vai arcar consequências com isso. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião entre o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito. São pessoas que estão pregando rebelião entre Deus e as ovelhas do Senhor. E ele tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus, que lhes ordenou que seguissem. Esses falsos mestres estão afastando vocês de Deus. E vocês não estão notando isso. Tá? Elimine o mal do meio de vocês. Então, meus amados, eu não vou descansar. Eu vou estar sempre pregando contra esses teólogos, eu vou estar sempre pregando contra esses pastores. O mal do nosso meio, sabe o que é? É que essas pessoas vão pelo exterior. Não, aquele homem... Quem é você? Está falando aí, Wérito? O homem é teólogo, o homem tem faculdade de teologia. O homem tem não sei quantos milhões no canal de YouTube dele. O homem tem uma oração, um poder na sua oração que vocês nem sabem. Deus está colocando vocês à prova, meus amados. Eu não estou falando que vocês têm que acreditar no que eu estou falando, não. Vocês têm que acreditar nisso aqui, Bíblia Sagrada. Tem que ler, tem que estudar. Parar de ser tolo na mão desses lobos em pele de ovelha. Vocês têm que seguir o Senhor. Para de dar ouvidos a essas pessoas, esses enganadores. Casamento é até que a morte os separe. Eu sei que quando a pessoa é largada, de repente já está com outra família, eu sei que é duro, mas eu não posso vir aqui querer falar aqui diante da câmera para agradar um monte de vocês, para ter um monte de pessoas se inscrevendo no canal. Eu não estou nem aí, eu nem peço like, nem nada disso não. Eu quero pregar a palavra do Senhor. Eu não estou atrás disso não. Não estou mesmo. Mas eu quero que vocês leiam a Bíblia, estudem. Não acreditem em todo mundo não, meus amados. Não acreditem não, porque muitos... Eu não falo que essas pessoas fazem isso de maldade não. Eles creem realmente nisso que eles pregam, que você pode se casar com outra pessoa, mas eles estão enganados. Deus dá esse poder, como nós vimos ali. Deus deu poder ao falso mestre para poder que aqueles seus intentos
fossem manifestos. Mas manifesto para quê? Para colocar as pessoas à prova. Não caem nesses enganos. Lembrem, casamento é até que a morte os separe. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.